Olá, estamos iniciando mais um vídeo para a turma de Teoria Módulo 1, segundo ano. Nesse vídeo aqui, a gente vai dar uma recapitulada em alguns ritmos e nas notas na clave de Fá, e eu vou explicar a folha de tarefas enviada nessa semana. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos dar uma recapitulada em alguns ritmos que a gente já vem trabalhando desde o ano passado. Vocês que vieram também da musicalização já são bem espertos nisso, mas eu estou fazendo uma espécie de um tutorial para a gente executar a folha de atividades que eu estou enviando para vocês, tá? Lembrando que a figura branquinha, a nossa mínima, vale 2 tempos. A figura pretinha, nossa semínima, vai valer 1 tempo. A colcheia, aqui ela está isolada, vale meio tempo. Aqui na fração, né, 1/2 significa meio tempo, a gente já viu isso em classe. Assim como a semicolcheia, que a figura mais nova entrou esse ano. Ela vale 1/4 de tempo. O par de colcheias juntos vai valer 1 tempo. E 4 semicolcheias valem 1 tempo. É aquele grupinho que a gente faz na execução do tatutito, tatutito, tatutito. E a colcheia, como são 2 e 1 tempo, a gente pode fazer no tati, tati. E claro que todas essas a gente pode fazer tudo no tá também. Tá, 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 tá e tá, 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 tá. Ok? A nossa velha conhecida semibreve, que valem 4 tempos. Nas figuras negativas, que são as pausas, as figuras que não têm execução sonora, mas vale como elemento musical, conforme a gente já viu. Nós temos aqui a pausa de 1 tempo, né? Que é uma espécie de um 3 estilizado aqui, assim, ao contrário. Essa aqui vale 1 tempo. Se na escrita vocês precisarem fazer uma cobrinha, qualquer coisa diferente, eu vou entender que é a pausa de 1 tempo. O mais importante é a gente colocar o valor correto da figura. A pausa que vale 2 tempos, a gente tem um chapeuzinho para cima. Na escrita dentro da pauta, ela fica acima da terceira linha. Se a gente escrever só no ritmo, no vazio, a gente bota um tracinho embaixo para poder dizer que ela vale 2 tempos. Diferente da de 4 tempos, ela vem de cabeça para baixo. A gente bota o tracinho em cima, escreve ela para baixo. E dentro da pauta, a gente a escreve abaixo da 4ª linha, certo? A nossa pausa de semibreve. E aqui a nossa pausa de mínima. E aqui, mais a título de curiosidade, eu coloquei também uma pausa de colcheia. É a pausa que vale meio tempo, mas essa aqui a gente ainda não entrou no trabalho teórico dessa. Então, se a gente tiver um exercício no qual a gente precisa completar o compasso com pausa que precisa ser colocada, então aqui, ó, veja bem, a gente tem quantos tempos aqui no compasso de 4/4, compasso quaternário, que possui 4 tempos em cada compasso. Então, se a gente analisar, essa figura possui 2 tempos. Então, eu preciso de uma pausa, eu vou ter que utilizar essa pausa, a pausa de mínima. Então, no exercício, eu escreveria aqui a pausa de mínima. Minha caneta falhou, mas a gente sabe que ela seria escrita aqui. Vou pegar outra caneta. A gente escreve ela logo acima da terceira linha, certo? Agora aqui, quantos tempos eu tenho aqui nesse segundo compasso? Se eu tenho 3 semínimas, 1 tempo, 1 vezes 3 tem 3. Então eu preciso de uma pausa de 1 tempo. Então vou colocar aqui a nossa querida pausa de 1 tempo. Nossa pausa esquisitinha, estou sem firmeza para escrever, por isso estou escrevendo mal. Agora aqui, gente, nessa pontuadinha aqui, ó, a semínima pontuada. A gente sabe que o ponto vale metade do valor da figura. Então, se a semínima vale 1, com o ponto vale meio. Então, ele vai ter, é como se fosse uma semínima junto com uma colcheia.
Por isso que a gente completa ela com uma colcheia. Então, 1,5 mais meio, nós vamos ter aqui 2 tempos. Então, para eu completar esse compasso com pausa, eu também preciso de uma pausa de 2 tempos. Também vou escrevê-la aqui, sobre a terceira linha. A pausa de mínima, que vale 2 tempos, uma figura negativa. Agora eu tenho um compasso inteiro aqui de 4x4. Então, para eu escrever em pausa, basta eu escrever a pausa da semibreve, que fica abaixo da quarta linha. Então, assim, eu completei esse compasso aqui inteiramente com pausa, com uma figura negativa, que também é uma figura musical. Aqui embaixo, ó, uma nova recapitulação aqui das figuras pontuadas que a gente tem trabalhado até então. O ponto de aumento na figura de mínima, se a mínima vale 2 e o ponto de aumento vale metade do valor dessa figura, a mínima passa a ter 3 tempos quando ela é pontuada. E aqui, de novo, falando dessa figurinha aqui da semínima pontuada, 1,5. É como se fosse uma semínima e uma colcheia. Lembrando que a gente tem exemplos desse tipo de trabalho na nossa página de exercício de execução rítmica. Aqui recapitulando as notas na clave de Fá. A gente também tem um vídeo aula falando desse assunto. Basta você recapitular. É importante que, eventualmente, você reassista aos vídeos explicativos, certo? Então aqui, ó, a nossa referência agora na clave de Fá é a quarta linha, nota Fá. Então a gente sabe que antes dela vem o Mi. Então no espacinho que está no terceiro espaço, antes da quarta linha, temos o Mi. Antes do Mi, o Ré. Antes do Ré, temos um Dó. Antes do Dó, temos um Si, um Lá. E assim por diante, sempre obedecendo aquele sistema de linha e espaço. Olha onde está o outro Fá. Está aqui abaixo da primeira linha. A gente subiu lá, ó, a quarta linha é Fá. A seguir temos um Sol. Depois do Sol temos o Lá. Depois do Lá nós temos o Si. Então, outra dica importante é lembrar que na clave de Fá as notas estão sempre uma abaixo da clave de Sol. Isso está explicado lá no vídeo que trata desse assunto. Outra questão também que a gente vai ter parecida, que eu até já perguntei em um dos nossos ditados rítmicos, é quantos tempos. Aqui eu faço um exemplo de quantos tempos existem, no total, tá, gente? Quantos tempos existem em 5 compassos de 2x4? É só a gente refletir e multiplicar esse por esse aqui. O compasso de 2x4, a gente sabe que ele possui 2 tempos cada compasso. Então, 2 tempos em 5 compassos, vezes 5, nós temos 10 tempos em todo esse compasso, certo? Vou colocar aqui a nossa página de execução rítmica. A gente já trabalhou em videoaula até o número 6. Lembrando que aqui nós temos todas as figuras rítmicas, certo? Então, na dúvida, na execução do exercício que vem a seguir, você dá uma olhadinha também nessa página, que ela vai te ilustrar, ó, 4x4, olha os tempos. É importante a gente ter a clareza de quantos tempos a gente tem, quais figuras a gente pode usar dentro de cada compasso. Isso é importante, vocês já conhecem bem os compassos simples de 2, 3 e 4, e é só a gente refletir um pouquinho. Agora eu vou apresentar aqui a folha propriamente e explicar de exercício que vocês vão executar. É exatamente o que a gente falou anteriormente, ó. No primeiro, é para dividir corretamente os compassos. Então, você vai colocar as barrinhas de compasso, dividindo cada número de tempos que você precisa ter. Por exemplo, 4x4, eu preciso de 4 tempos. Então, eu analiso essas figuras, vejo quanto eu posso ter de 4 tempos e vou lá e traço a barra. E vou botando a barrinha a cada 4 tempos dessas figuras de ritmo. A mesma coisa aqui no 3x4.
Eu vou dividindo. Eu sei quanto vale cada figura, lembrando que o grupinho vale um tempo, esse grupo aqui de 2 colcheias vale um tempo. E aí vou traçando as divisões do compasso, botando na página. A seguir, o número 2 é aquele em que ele pede pausas nos compassos incompletos. Não significa que todos os compassos mereçam pausa, você precisa analisar e saber quantos tempos tem dentro de cada compasso para colocar a pausa correta, tá? E complete com uma pausa, tá? Por exemplo, se a pausa que está pedindo é pausa de 2 tempos, não coloque, por exemplo, 2 pausas de um tempo. Coloca apenas uma, a de 2 tempos. Embora esteja certo, se a gente tem 2 pausas em sequência de 2 tempos, a gente não vai escrever com 2 de um tempo. A gente vai escrever apenas uma de 2 tempos. Tá? E assim nós temos um exemplo em 2x4, um em 4x4, um em 3x4. Tá bom? Você vai completar com a pausa correta nos compassos em que isso for necessário. Tá bom? A seguir, o número 3, a questão 3, nós temos aqui para nomear as notas na clave de Fá. A gente toma como referência a quarta linha, a nota Fá, e vai lembrando o que tem antes, o que tem depois. De novo eu falo a dica que tudo na clave de Fá está um abaixo, uma linha abaixo ou um espaço abaixo, para a gente fazer essa questão, certo? O número 4 não está dando para ver aqui, eu vou subir para explicar essa página. Bom, aqui no número 4 é aquela questão que eu pergunto quantos tempos existem em vários compassos de determinada fórmula, como 2x4, 3x4 e 4x4. Então, na letra a questão é para você só botar um número. Quantos tempos existem em 3 compassos de 2x4? Então, você vai pensar, vai refletir nesse tempo e vai escrever o número referente a esses tempos. Assim na letra B e assim na letra C. Você vai multiplicar esse por aquele e vai chegar no resultado. Ok? Bom, então assim está explicado a página de tarefas que vocês devem fazer essa semana. Tá bom? Vou pedir que vocês entreguem. Não esqueça de colocar um nomezinho e manda foto, tá? Ou pode mandar em PDF se quiser, mas basta mandar a foto, coloque o seu nome, que eu vou fazer a correção. Eu tenho certeza que vocês vão acertar tudo, vocês têm tempo e têm espaço para fazer, ou seja, pode pegar, pesquise, revisitem os videoaulas que falam desses assuntos. Essas questões estão valendo pontos, tá? Valem pontos para a nossa avaliação do primeiro bimestre. Tá bem facinho, bem simples para vocês. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.